Bom, Marcos, de certa forma, tu já está entrando no nosso segundo tópico, né, que é a questão dos desafios, né? Tu estás falando aí de como que quais são os desafios que o RH acaba enfrentando na implantação dos programas de mentoria. Vamos seguir por essa linha aí? Pode ser? Sim. Quer começar, Petula? Eu acho que pegar esse gancho que tu comentou, né, Marcos, da questão da participação do programa, né, dessa questão de começar a gerar uma sensação de escassez, né, digamos assim, de que fazer com que as pessoas queiram participar do programa em função do propósito, do foco que tem, enfim, né. Uma das coisas, assim, que a gente tem observado na prática que quando é feito um processo de seleção dos mentorados e mentores, no sentido de abrir, que as pessoas participem de forma espontânea, a tendência do sucesso do programa é maior, né, do que não funcione, né, quando é definido, olha, você vai ser mentor, você vai ser mentorado, e vocês vão ser mentor e mentorado, vocês vão formar essa dupla, né? Não que não funcione, não dê resultado, mas quando é feito no formato de seleção, das pessoas se candidatarem a participar do programa, o envolvimento e o comprometimento é maior, né? Então, acho que esse é uma das coisas que a gente conseguiu observar, né, na implantação do programa. E nessa forma... Fala, Marcos. Não, eu só ia falar que a Laura da GPS vai estar aí depois, provavelmente ela vai querer falar disso. Já estou deixando a bola para a Laura depois falar de Sim. Eu vi que ela tinha escassez, tentado né? entrar ali, né? Então, e aquilo que tu falou, porque quando as pessoas veem que dá certo, então, inclusive um dos clientes nossos fizeram dessa forma, o que aconteceu foi das pessoas quererem participar do programa ou pedir para as pessoas serem mentores deles fora do programa. Não, não quer ser meu mentor, eu quero ser teu mentorado, enfim, porque querem participar e fazer parte daquilo ali, porque veem que tem resultado, né? Veem que faz diferença, né? Então, acho que isso é Legal. Então tem uma dica aí, né, Petula? Na hora que vai começar o programa, às vezes vale a pena começar com um número menor, não começar com um número tão grande, porque promove a escassez. Além da gente estar começando, tem uma série de coisas para cuidar, né? Então, tu roda o piloto com um número de duplas menor e, com isso, te permite gerar essa sensação de eu também quero, né? E aí vai se construindo algo de uma forma mais sólida. Eu traria aqui como desafio, tem um delay, né, entre eu e a Petula, então de vez em quando eu dou uma interrompida nela, mas é por causa desse delay, e ela e mim também, vocês então entendam isso como algo desta tecnologia, da forma com que a gente está lidando com ela aqui. Eu daria como um dos desafios, né? Então, aliás, o nosso programa de mentoria, ele saiu de um programa de mentoria que já existia em uma organização, em que eles nos chamaram justamente porque eles estavam lidando com os desafios. Então, hoje, quando eu estava planejando, né, como é que ia falar aqui, uma das coisas que eu tentei recordar era quais eram os desafios. Porque esses desafios me parece que continuam muito atuais. Ontem nós estávamos ouvindo uma empresa que estava interessada em implantar um programa de mentoria, então ela nos procurou para cotar e nós ele já tem um programa há 7 anos, e a gente ouviu o que estava, quais eram os problemas que eles tinham, e os problemas têm muito a ver com esses desafios. Um desses o desafio é não virar conversa de café, né? Como é que eu faço um programa de mentoria que tem um pouco mais de extensão, que não é só 1 ou 2 encontros, esse programa não se perder no meio do caminho, ter um objetivo e esse objetivo chegar ao final. A dica que eu dou aqui precisa ter indicadores e medir resultado. Porque se eu não meço o resultado, então esse é um dos pontos, não é só isso, mas se eu não meço o resultado, se eu não tenho indicadores, fica difícil não virar conversa de café. A outra coisa é ter um método. Porque o que eu tenho visto com muitas formações de mentores, aonde a formação ela ensina muito para os mentores, mas ela não dá uma trilha para caminhar.
o mentor, ele tem bagagem. O conhecimento que ele tem não precisaria uma formação de mentores, porque não é o conhecimento que a gente está levando, mas às vezes ele precisa técnicas de aprendizagem, ou seja, eu preciso trazer para ele como é que ele leva esse conhecimento dele lá para a ponta. Então, o mentor que não tem, o que eu faço nas primeiras sessões, o que eu faço depois, né? Esse desenvolvimento. Eu até diria assim, falando de desenvolvimento, quando eu estou trabalhando em desenvolvimento de competências, por exemplo, eu tenho visto algumas organizações terem dito assim, não, mas as pessoas melhoram, mas aí quando acaba a mentoria volta tudo igual, para o mesmo estágio que estava antes. E é possível, porque o desenvolvimento, aprimoramento de competências, ele não se dá por conversas. Então, se eu fizer encontros onde as pessoas conversam, mesmo que tenham ações, mesmo que ele pegue aquela conversa, tenha um insight, experimente, valide aquele insight, eu não garanto que haja um aprimoramento comportamental ou uma mudança comportamental. Então, eu necessito de uma metodologia que tenha uma base que sustente isso. A base de mudança comportamental. Qual metodologia? Bom, existem várias. Nós adotamos aqui o ciclo da mudança do James Prochaska. Agora vocês vão me ver pouco falando disso. Por quê? Porque o colaborador lá, o mentor, nem o mentorado, querem saber disso. Não querem entender de educação corporativa, eles não querem aprender sobre Prochaska, não querem conhecer as fases. Quer dizer, a grande maioria não quer isso. Eles não vão virar mentores profissionais. O que ele quer é saber o que eu faço no primeiro encontro, o que eu faço no segundo encontro, o que eu faço no terceiro, ou como é que eu passo cada um dos passos do encontro e que eu chego no final e tenho resultado, porque nós temos um desafio aí, muitos mentores que são muito experientes como executivos, pessoas sêniores, nunca fizeram um programa de mentoria antes. Foram mentores informais, mas tem um programa onde ele tem um resultado para apresentar para a organização no final, então eles também anseiam por algo que lhes dê segurança, por um caminho. E eu tenho visto em alguns casos, e aí pulando aqui entre desafios e dicas, né? Mas eu tenho visto em alguns casos as organizações primando pela liberdade entre mentor e mentorado, principalmente as organizações mais horizontais, o que é válido. Eu preciso dar liberdade e autonomia, mas se eu não der ferramenta para essas pessoas, eu corro o risco dessa liberdade e autonomia virar conversa de café. Então, eu preciso mesclar liberdade, autonomia com metodologia, com acompanhamento, com gestão, com apoio. E às vezes, isso não fica claro para algumas pessoas dentro do RH, e aí a gente tem visto problemas que são comuns, como esse, de chegar no meio do processo, as pessoas não entenderem qual é mais o objetivo, estão trazendo... O mentor passa a ser, naquele momento, o chefe, o líder do mentorado e não o mentor, porque começa a falar de coisas que ele deve ou deixar de fazer no escopo de atuação dele. Então, para começar, eu me lembrei disso, Petula, e quero dar espaço aí para ver se tu tem mais coisas para trazer. E eu acho que uma coisa que é também legal de falar, que a gente ouve nos depoimentos dos mentores, né? O quanto que eles aprendem, né? Mesmo aquele executivo que tem uma bagagem, uma super bagagem, um super conhecimento, e que de repente ele se depara com coisas que ele não tinha pensado antes, né? E aí, nas supervisões mesmo, ele diz assim, nossa, sabe que essa atividade serviu para repensar algumas coisas que eu não tinha olhado, que eu precisava repensar nessas próprias competências que eu preciso ajudar, né, o mentorado a desenvolver. Então, isso é um desafio também, né, para os mentores. E como é rico de ver isso, né? E também esse processo de aprendizagem, ele não é só do mentorado, ele é do mentor também, né? Acho que como bem tu falou aí, citou. Eu daria como acho que tem o desafio também que a gente
Pode falar, Petula. Desafio que a gente podia citar também, né, e para o RH é na hora de, não sei se tu vai abordar isso em algum momento, mas é também na hora de fazer o matching das duplas, né, o cuidado que tem que se ter, né, na hora de fazer quais são os critérios para ser um mentor, quais são os critérios para ser mentorado, quais são os critérios que vão ser utilizados para definir aquela dupla, né, para conduzir aquelas competências, né, enfim. Então, esse também é um desafio, né, acertar a mão aí. Deixa eu pegar isso, Petula, para falar um Você ia negócio falar? importante, né? Porque sim, eu concordo contigo que é sempre um desafio saber quem eu vou escolher, mas também é um desafio como é que eu faço com aquele que está querendo participar e que eu olho para ele e digo, cara, esse cara não tem condição de ser. E às vezes a organização adotou como critério um determinado nível hierárquico. Então, bom, todos os gerentes vão ser mentores, ou ainda todos os gerentes podem se candidatar a ser mentores. E aí aparece aquela figura que eu olho assim, de cara, mas aí ele não está com prontidão para isso. Como que eu faço? E aí a gente se deparou isso em diversos momentos. E o que a gente se deu conta é que nós precisamos ter uma metodologia que permita trabalhar com quem está um pouco fora da curva de Gauss, porque sempre é uma situação difícil para o RH. Sempre é. O RH até pode achar lá um critério, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai querer e às vezes ele coloca. Então, e se esse cara não tem resultado, também é um problema, porque ele tem um problema para ele e é um problema para o mentorado, né? Então, quando a gente pensou a metodologia, depois quando a gente estiver falando um pouco mais da metodologia, eu quero trazer isso. Está chegando a Ana Paula e a Laura. Legal, sejam bem-vindos. A Laura da GPS e a Ana Paula da CPFL. A Ana Paula é a mãe do Matheus. Então, depois, essa questão de como é que eu preciso achar elementos que pegam aquela pessoa que às vezes não tem bagagem e eu conseguir apoiar eles com ferramentas, mas também ter pessoas que têm muita bagagem e que, às vezes, por ter bagagem, eles não conseguem gerar empatia com o mentorado, porque ele pega o mentorado 2 níveis abaixo dele, faz tanto tempo que ele saiu daqueles 2 níveis lá, que ele não consegue mais lembrar das dificuldades que ele tinha quando ele estava naquele cargo, naquela posição. E aí ele fala num nível tão estratégico que as pessoas não conseguem operacionalizar o que ele está trazendo. Então, eu tenho os 2 tipos. E eu preciso um método que ajude da didática e empatia para a pessoa que tem muita experiência e, às vezes, já se afastou muito daquela realidade, e dar ferramenta para aquela pessoa que está ali naquela posição, mas ele é júnior na posição, recém entrou, talvez não tivesse na mesma condição dos demais. E a comparação sempre existe, tem mais isso, né? Porque o mentorado acaba comparando o que cada mentor está fazendo e os resultados que está obtendo, e se a gente não ter uma metodologia que contemple isso, a gente acaba criando um problema para a organização e não uma solução.